Uma inteligência artificial capaz de vigiar o nosso planeta lá do espaço, interpretar as imagens e tomar decisões estratégicas, segundo eles, sem qualquer interferência humana. É isso que a China acaba de anunciar com um projeto para automatizar completamente a vigilância global por satélites com inteligência artificial. Hoje nós vamos analisar o funcionamento técnico e os profundos debates éticos por trás dessa nova arquitetura de inteligência artificial espacial. Nós veremos também que a China e os Estados Unidos estão avançando em transformar a poeira lunar em material de construção e eles planejam cidades inteiras de forma permanente ali na Lua, com uma nova geração de robôs que estão sendo treinados para trabalhar onde os seres humanos encontram os seus maiores limites. Ao mesmo tempo, foguetes gigantes, enquanto tentam abrir o caminho para Marte, por enquanto estão explodindo aqui na Terra. E micro-robôs estão sendo pensados para acessar o corpo humano e auxiliar na medicina para poder operar a milhões de quilômetros da Terra se for possível. Bora entender tudo isso aí. Olá, impressionado e impressionada. Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Como seria o mundo se satélites não apenas observassem o nosso planeta como já fazem, mas também interpretassem o que eles estão vendo, tomassem decisões e definissem as prioridades sem precisar esperar por comandos nossos, comandos de seres humanos? A vigilância espacial sempre funcionou como uma gigantesca rede de olhos espalhados pela órbita terrestre, mas agora a China quer transformar esses olhos em algo muito mais sofisticado, um cérebro artificial no espaço. Pesquisadores aeroespaciais chineses revelaram recentemente o Air Traffic Agent System, uma grande arquitetura baseada em grandes modelos de linguagem, os mesmos princípios tecnológicos por trás das inteligências artificiais conversacionais, como o ChatGPT, por exemplo, que nós conhecemos hoje. A diferença é que, nesse caso, a IA não está respondendo às perguntas. Ela está analisando as imagens captadas do espaço e coordenando operações complexas de monitoramento em tempo real. Os próprios desenvolvedores descrevem um sistema como uma combinação entre um cérebro central e um exército de ferramentas especializadas. Em vez de depender apenas de algoritmos convencionais de reconhecimento de imagem, o modelo principal atua como um coordenador inteligente, distribuindo tarefas para os agentes secundários, que são capazes de analisar diferentes tipos de dados simultaneamente. E isso muda completamente a velocidade de tomada de decisão. Tradicionalmente, imagens de satélites precisavam passar por diversas etapas de interceptação antes que uma conclusão pudesse ser alcançada. Primeiro a captura, depois o processamento e em seguida a análise humana e finalmente a tomada de decisão. Esse novo sistema busca encurtar drasticamente esse caminho. A inteligência artificial interpreta o contexto da cena, identifica padrões, prioriza informações e pode até reorganizar as suas próprias estratégias diante das situações inesperadas. Durante os testes divulgados pelos pesquisadores, o sistema demonstrou capacidade de lidar com as falhas operacionais, além também de reorganizar as tarefas e continuar executando sua missão sem intervenção humana direta. Na prática, isso significa uma vigilância mais rápida, mais contínua e potencialmente muito mais eficiente. Mas é justamente aí que surge uma discussão global que está cada vez mais intensa. À medida que a inteligência artificial vai assumindo essas funções estratégicas, cresce também a preocupação sobre até onde essa autonomia de uma inteligência artificial deve chegar. Nos últimos anos, os especialistas em defesa, ética e também em tecnologia vêm alertando que sistemas automatizados estão deixando de ser simples ferramentas de apoio para se tornarem elementos centrais na cadeia de tomada de decisões. Segundo informações associadas à Academia Chinesa de Ciências, os próximos passos envolvem expandir os testes e validar a tecnologia em cenários muito mais complexos e em maior escala. O objetivo é aumentar ainda mais a capacidade operacional do sistema de vigilância, reduzindo assim a dependência de operadores humanos. Isso nos coloca diante de uma questão que vai muito além da tecnologia, meus amigos. Estamos entrando em uma era em que satélites não apenas observam o nosso planeta, mas começam a interpretar o acontecimento, definir as prioridades e agir como extensões de inteligências artificiais distribuídas pelo espaço. Sabemos que essas máquinas já conseguem sim nos enxergar da órbita terrestre, mas quanto poder nós estamos dispostos a entregar a sistemas que podem aprender a observar o nosso mundo sozinho? Meus amigos, quando os olhos artificiais lá no espaço ganham um cérebro artificial, a vigilância deixa de ser apenas uma observação e passa agora a ser uma compreensão. E essa pode ser uma das transformações mais profundas da nossa era, da era da inteligência artificial. E aí, na sua opinião, sistemas autônomos de vigilância espacial tornam o mundo mais seguro ou é mais imprevisível e potencialmente também mais perigoso?
Em se tratando de governos, meus amigos, bom, vou deixar a resposta para você, tá? Enquanto você abre aí o campo de comentários, deixa a sua resposta, nós vamos ver agora o que a China e os Estados Unidos estão preparando ali na Lua. Bora ver. Como será construída a primeira cidade humana ali no nosso satélite natural? Muitos de nós já estamos imaginando foguetes transportando toneladas de aço, concreto e equipamentos aqui da Terra para poder criar essas bases permanentes fora do nosso planeta. Mas existe um problema bem simples, vamos dizer assim. Cada quilo enviado ao espaço custa uma fortuna, e quanto mais distante for a missão, mais inviável essa estratégia se torna. Por isso, cientistas ao redor do mundo vêm perseguindo uma ideia bem fascinante: construir utilizando os próprios recursos encontrados no lugar que formos, na Lua, por exemplo. E a China acaba de dar um passo bem importante nessa direção. Os pesquisadores do país enviaram ao espaço amostras experimentais de fibras produzidas a partir do solo lunar. O objetivo é testar como é que esse material se comporta exposto diretamente às condições extremas do ambiente espacial, incluindo radiação, variações brutais de temperatura e o vácuo quase absoluto. O processo de fabricação começa com o superaquecimento do regolito lunar, aquela camada de poeira e fragmentos que cobre a superfície da Lua. Quando esse material é aquecido até derreter completamente, ele se transforma em pequenas gotículas líquidas. Essas gotas passam então por um processo de tração e rotação em alta velocidade que é semelhante ao princípio usado para fabricar algodão doce. A diferença é que, em vez de açúcar, nós estamos falando de rochas lunares fundidas. O resultado são fibras ultra finas, contínuas e extremamente resistentes, com espessura comparável à de um fio de cabelo humano. O mais impressionante é que os primeiros testes utilizaram apenas meio grama de material lunar real que foi trazido da missão Chang'e 5. Mesmo com uma quantidade tão pequena, os pesquisadores conseguiram produzir uma fibra contínua com cerca de 3 metros de comprimento. E isso abre portas enormes. Essas fibras podem ser tecidas para formar estruturas flexíveis, como tendas e módulos habitáveis, ou pode ser incorporada ao chamado concreto lunar. Nesse cenário, elas funcionariam como as barras de aço que são usadas aqui na Terra nas construções. Dessa forma, reforçariam paredes, plataformas e futuras instalações permanentes. A escolha desse caminho não é aleatório. O solo lunar possui características minerais que são semelhantes a de certos basaltos vulcânicos encontrados aqui na Terra, materiais esses que já são conhecidos por sua resistência mecânica quando transformados em fibras. Na prática, estamos começando a aprender como transformar a poeira lunar em infraestrutura. E essa pode sim ser uma das mudanças mais importantes para o futuro da exploração espacial, porque quando uma civilização aprende a construir utilizando os recursos do próprio ambiente, ela deixa de ser apenas visitante e passa a querer se tornar habitante daquele local. A grande questão é que essas fibras representam muito mais do que um novo material de construção. Elas simbolizam a transição da humanidade de uma espécie que apenas visita outros mundos, que quer visitar na verdade, para uma espécie que seria capaz de viver por ali. E os Estados Unidos não querem ficar pagando aluguel, entre aspas, em instalações chinesas. Bora ver o que eles estão preparando pra gente ali. A NASA revelou novos detalhes sobre um projeto que, se bem sucedido, poderá criar a primeira cidade humana fora da Terra. O foco está no Polo Lunar, uma região considerada estratégica por concentrar áreas permanentemente iluminadas pelo Sol e possivelmente reservas de gelo de água escondidas em crateras sombreadas. É justamente ali que a Agência Espacial Norte-Americana pretende estabelecer uma presença contínua nas suas próximas décadas. Mas sobreviver na Lua está longe de ser simples. Estamos falando de um ambiente onde as temperaturas podem ultrapassar 120 graus positivos sob a luz solar direta e despencar para mais de 200 graus negativos nas regiões permanentemente escuras. Não existe atmosfera respirável, proteção natural contra a radiação cósmica e nem recursos facilmente acessíveis. Por isso, antes que astronautas possam se estabelecer por longos períodos, uma enorme infraestrutura precisa ser construída. Segundo os planos divulgados pela NASA, o assentamento lunar poderá crescer gradualmente ao longo dos próximos anos, ocupando uma área comparável à de uma grande cidade terrestre. O objetivo não é apenas realizar pesquisas científicas. A Lua será utilizada como um laboratório de sobrevivência para preparar a próxima grande etapa da exploração espacial: Marte. A Lua seria apenas um posto, um trampolim para chegar lá. Porém, antes dos humanos chegarem em massa ali no nosso satélite natural, nós enviaremos as máquinas. A partir dos próximos anos, missões robóticas começarão a transportar equipamentos, veículos autônomos, instrumentos científicos e sistemas de suporte à vida para a superfície da Lua. Empresas privadas terão um papel fundamental nesse processo. A Blue Origin, fundada por Jeff Bezos, por exemplo, está desenvolvendo módulos de pouso que são capazes de levar cargas pesadas até a Lua. Outras empresas como o SpaceX também participarão do transporte de equipamentos, veículos de exploração e infraestrutura que será necessária para as futuras operações humanas.
Tudo isso está preparando o caminho para a missão Artemis 3, que está planejada para levar astronautas humanos de volta à superfície da Lua pela primeira vez desde 1972. Mas existe uma diferença enorme entre essa nova geração de missões e o programa Apollo, o antigo. Os astronautas não irão apenas visitar a Lua, eles irão começar a ocupá-la. Pela primeira vez, nossa espécie começa a considerar seriamente expandir a nossa presença para um outro mundo, para outras fronteiras. E se esse plano funcionar, as futuras gerações poderão olhar para a década de 2030 como o momento em que a humanidade deixou de ser uma civilização exclusivamente terrestre para se tornar oficialmente uma espécie multiplanetária. Mas antes de colonizar a Lua, nós precisamos resolver problemas como esse aqui que nós vamos ver agora. Tem coisa séria acontecendo. A imagem que costuma ficar na memória quando nós falamos de exploração espacial é sempre a mesma. Um foguete cortando o céu, motores rugindo e uma máquina gigantesca deixando a Terra para trás. Mas a realidade da corrida espacial é bem diferente, meus amigos. Antes de cada lançamento histórico, existem milhares de testes silenciosos. E às vezes alguns deles terminam em uma enorme bola de fogo. Foi exatamente isso que aconteceu com o New Glenn, o foguete de nova geração da Blue Origin de Jeff Bezos. Durante um teste em solo realizado na Flórida, a gigantesca nave sofreu uma falha catastrófica que resultou em uma explosão que é impressionante e aconteceu ainda na plataforma. Felizmente, ninguém ficou ferido nesse caso, mas o incidente chamou bastante a atenção de toda a indústria espacial, porque o New Glenn não é apenas mais um foguete. Com quase 100 metros de altura, ele representa uma das principais apostas dos Estados Unidos para o transporte de cargas pesadas, satélites e futuras missões ligadas ao retorno da humanidade à Lua. O teste que terminou em explosão era um procedimento relativamente comum no desenvolvimento aeroespacial. Conhecido como teste estático, ele mantém o foguete preso à plataforma enquanto os motores são acionados para verificar o comportamento do sistema sob condições reais de operação. Em teoria, é justamente nesse momento que os problemas devem aparecer. E eles apareceram, deu para ver, né? Embora as causas ainda estejam sendo investigadas, a falha interrompeu a preparação para os próximos voos do programa e obrigará os engenheiros da Blue Origin a analisar uma enorme quantidade de dados antes de autorizar novas operações. O curioso é que, para quem trabalha com foguetes, acidentes como esse não são vistos apenas como derrotas, eles também fazem parte do processo de aprendizado. A própria SpaceX acumulou inúmeras explosões antes de transformar o Falcon 9 em um dos veículos mais confiáveis da história. O desenvolvimento de foguetes reutilizáveis exige que os engenheiros levem máquinas gigantescas ao seu limite. Isso acontece para descobrir falhas que muitas vezes só aparecem quando tudo é colocado à prova. E o New Glenn foi criado justamente para operar nesse limite. Seu objetivo é competir diretamente com os maiores lançadores do planeta, transportando cargas cada vez mais pesadas para a órbita terrestre e, futuramente, participando da construção da infraestrutura que será necessária para missões lunares de longo prazo. Por isso, apesar das imagens impressionantes dessa explosão, talvez o aspecto mais importante desse evento não seja o fogo, e sim a quantidade de informações que os engenheiros conseguiram coletar. E eu tenho falado já há um tempinho aqui sobre enviar robôs humanoides ali para o espaço, não é? E agora essa ideia tem sido levada bem a sério, parece pelo menos, né? E isso nos leva a essas próximas matérias nesse episódio aqui. Mas antes, escute esse recado que tá bem interessante, tá? É importante para mim e para você, escuta aí. E antes de começar, já vou te adiantar uma coisa, tá? É 100% segura e é 100% confiável. E como prova, você não precisa usar o seu cartão de crédito, tá ok? Eu tenho batido na tecla aqui que você já pode testar a nossa inteligência artificial, a Áurea, por 15 dias grátis, não é verdade? Mas a novidade agora é que a nossa IA, a Áurea, te dá o poder de simplesmente gravar tudo ao vivo. Reunião presencial, call, videochamada e até aquela conversa no meio de uma correria. É só pedir que a Áurea faz esse trabalho pesado para você. Ela transcreve tudo automaticamente, ela faz um resumo, separa as decisões mais importantes e já transforma tudo em ações organizadas. E tem mais, tá? Quando você ativa o AX Fusion, a Áurea escolhe sozinha qual inteligência artificial é melhor para cada tarefa que você está fazendo. Cloud, ChatGPT, Grok, DeepSeek e muitas outras IAs estão todas dentro da Áurea, todas organizadas e nas mãos da nossa IA. E pode confiar, tá bom? A Áurea está um absurdo. São mais de 120 agentes de inteligência artificial prontos para trabalhar para você. Duvida, meu amigo? Corre aqui na descrição ou no comentário fixado e já comece a usar os seus 15 dias grátis. Me ajuda que eu te ajudo, hein? Vamos lá. Vamos continuar agora. Existe uma pergunta bem curiosa que acompanha a robótica já há algumas décadas. Se estamos construindo máquinas para o futuro,
Por que eles têm que parecer conosco? Por que insistimos em fazer os robôs parecidos com nós, seres humanos? A resposta a essa pergunta começou a aparecer de forma mais clara durante o Human Summit 2026, que foi realizado em Tóquio. Durante 2 dias, algumas das empresas mais avançadas do planeta apresentaram seus robôs que são capazes de executar tarefas que exigem um nível de precisão que é diferente, além também de coordenação e resistência que até pouco tempo atrás eram consideradas exclusivas de nós, seres humanos. Mas o mais interessante é que muitos desses projetos já não estão sendo desenvolvidos apenas para viver aqui na Terra. Eles estão sendo criados para trabalhar onde nós, seres humanos, encontramos os nossos maiores limites, o espaço. E para que tudo isso funcione, existe uma habilidade fundamental que precisa ser dominada primeiro. A manipulação precisa de objetos. Foi justamente nesse ponto que Tóquio chamou a atenção do mundo. Entre as demonstrações mais impressionantes do evento, estava uma nova geração de mãos robóticas que são capazes de realizar movimentos extremamente delicados. Em uma das apresentações, um robô conseguiu executar uma tarefa que exige coordenação fina até mesmo para nós seres humanos. Passar uma linha pelo orifício de uma agulha, isso até eu tenho dificuldade de fazer. Em outra demonstração, os robôs manipularam componentes minúsculos com precisão que é milimétrica, e isso sem causar qualquer dano às peças. Sim, a gente já se acostumou e pode parecer algo simples quando a gente vê esses robôs fazendo isso, mas esse tipo de habilidade é exatamente o que será necessário para montar estruturas no espaço, realizar reparos em satélites ou construir futuras instalações utilizando os materiais extraídos diretamente da superfície que estaremos. Os robôs apresentados em Tóquio não estão apenas aprendendo a substituir tarefas humanas, eles estão sendo preparados para operar em lugares onde nós, seres humanos, temos bastante dificuldade de sobreviver, para não dizer quase impossível, né? De fábricas inteligentes a futuras cidades lunares, nós estamos assistindo agora ao nascimento de máquinas projetadas não para copiar os limites do corpo humano, mas sim para nos ultrapassar. E ali nos Estados Unidos, isso tem sido trabalhado bastante também, tá? Coincidentemente ou não, tem a ver com a Copa do Mundo, viu? Que será sediada onde? Lá também. Bora ver agora. Existe algo curioso sobre o futebol, nosso amado futebol, pelo menos pra mim, né? Que eu jogo bem pra caramba, hein? Para nós, seres humanos, dominar uma bola parece algo natural, mas por trás de cada passe, cada mudança de direção e cada chute, existe uma sequência extremamente complexa de cálculos que o cérebro humano realiza sem a gente perceber. Equilíbrio, força, coordenação, previsão de movimento e adaptação constante acontecem em frações de segundo, e é justamente por isso que o futebol se tornou um dos novos campos de treinamento para essa inteligência física nas máquinas. Em maio de 2026, a Boston Dynamics apresentou novos experimentos envolvendo o Atlas, o seu robô humanoide mais avançado. O objetivo não era transformá-lo em um jogador profissional, ao menos não por enquanto, mas sim é ensinar algo que é muito mais importante: a capacidade de observar movimentos humanos complexos e depois reproduzi-los de forma adaptativa aqui no nosso mundo real. À primeira vista, isso pode parecer apenas uma curiosidade tecnológica, mas o que está sendo desenvolvido ali, meus amigos, vai muito além dos esportes, viu? Como nós já vimos até aqui, nos próximos anos, as agências espaciais privadas estão pretendendo iniciar as primeiras infraestruturas permanentes fora da Terra. A Lua já deixou de ser apenas um destino de exploração para se tornar um possível canteiro de obras. E nesse ambiente hostil, meus amigos, marcado por gravidade reduzida, temperaturas extremas e radiação constante, a maior parte do trabalho pesado precisará ser realizada por robôs. O problema é que carregar materiais, montar estruturas ou operar equipamentos em um ambiente tão diferente exige muito mais do que força, exige adaptação. Um simples deslocamento de peso pode determinar se uma máquina permanece estável ou se ela perde o equilíbrio. Um objeto aparentemente leve para nós pode se comportar de forma imprevisível quando transportado em terrenos irregulares. E é exatamente esse tipo de desafio que os sistemas como o Atlas estão aprendendo a resolver. Nos testes apresentados pela Boston Dynamics, o robô analisou movimentos humanos e reproduziu os padrões complexos de deslocamento corporal. O foco não estava na bola em si, mas na forma como o corpo reage a mudanças repentinas de direção, distribuição de peso e controle fino de movimento. E a verdadeira história por trás desses avanços aí, meus amigos, desses testes, eu acredito que na verdade seja bem diferente, seja outra. O futebol é apenas uma ferramenta. O objetivo final é muito maior. Porque a mesma inteligência física que permite controlar uma bola em campo poderá, em algumas décadas, talvez, ajudar a erguer as estruturas da superfície da Lua, reparar satélites em órbita ou construir as primeiras bases permanentes da humanidade fora da Terra, por que não? E se nós humanos formos enviados junto com essas máquinas aí, precisaremos que alguém possa cuidar de nós, ou algo possa cuidar de nós quando um ferimento ou uma doença aparecer, né? Bora ver como é que vai ser tudo isso.
O que acontece se alguém precisar de uma cirurgia de emergência a centenas de milhões de quilômetros da Terra, de um hospital mais próximo? Em maio de 2026, cientistas da Universidade Tecnológica de Nanyang apresentaram um micro-robô cirúrgico de apenas 4,4 milímetros de comprimento, é menor do que uma semente comum. Apesar do tamanho minúsculo, ele é capaz de executar múltiplas tarefas médicas que são complexas, e isso sem qualquer conexão física com o mundo exterior. A importância dessa tecnologia se torna ainda maior quando nós observamos os desafios da medicina espacial. Em ambientes de microgravidade, fluidos corporais não se comportam da mesma forma que aqui na Terra. Uma cirurgia convencional poderia se transformar em um pesadelo operacional dentro de uma nave ou de uma base lunar. Os pesquisadores conseguem guiar o dispositivo pelo interior do corpo humano de forma que é extremamente precisa, como se eles estivessem controlando um pequeno submarino microscópico navegando por tecidos e órgãos. Nos testes realizados em laboratório, o microrobô conseguiu cortar tecidos, coletar amostras biológicas e gerar calor terapêutico com alta precisão. Meus amigos, durante milhares de anos, nós seres humanos olhamos para a Lua e também para as estrelas apenas como observadores estáticos. Agora nós começamos lentamente ainda, mas já começamos a construir ferramentas para viver entre elas. E talvez as futuras gerações de seres humanos possam se lembrar dessa época como o momento em que a humanidade decidiu deixar de ser apenas terrestre e passou a ser interplanetária, assim como diz Elon Musk e alguns outros. Quem sabe do futuro, né não? Se gostou desse episódio, já sabe, né? Deixa o seu like, confere a sua inscrição. A plataforma pode retirar às vezes, dá uma olhadinha aí, não esquece não. Na sua tela tem duas novas sugestões, uma aqui e outra aqui. É só clicar em uma delas e nós nos vemos no próximo. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, tá bom? É só clicar que a gente se vê ali. Valeu e tchau, tchau. Até daqui a pouco. Te vejo lá.